Ué, o que está acontecendo? Muito bem, vamos lá. Tá Vamos vendo? começar a nossa... Boa noite, meus nobres doutores. Nossa querida doutora Cassandra ainda não chegou, ela mandou uma mensagem dizendo que possivelmente vai entrar no ar daqui um pouquinho. E o recém-chegado doutor Paulo César Rodrigues Farias, que honra ter esse grupo aí, time. Meu Deus do céu. Boa noite a todos, vamos começar pelo meu irmão, doutor Domingos da Paz. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite aos painelistas, né? Doutor Carlos Alexandre, Jofres Caldas. Prazer, novamente, a gente está se encontrando aqui com o doutor Paulo Farias, grande advogado. Rapaz, tu é corajoso, hein? Tu é corajoso. Enfrentar outro Xandão, o Xandão do mal, tem que ser corajoso, hein? Boa noite, Brasil. Né? Boa noite aos nossos advogados e advogadas da ANAB, também tanto quanto os advogados e advogadas da OAB. Maravilha. Doutor Carlos Alexandre, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos os colegas presentes, em especial o doutor Paulo César, que é muitas saudades, inclusive, e realmente, doutor Domingos, é corajoso, sim. Até porque hoje, se me for permitido, tenho uma pergunta bem simplesinha, que tem todo um conteúdo. O que vai acontecer, meu querido doutor Paulo César? Maravilha. Doutor João Caldas, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao doutor Carlos Schneider, nosso presidente nacional. Boa noite ao nosso presidente do Estado de São Paulo, doutor Domingos da Paz. Boa noite ao meu caro doutor ilustríssimo Carlos Alexandre. Boa noite em especial ao nosso doutor Carlos Farias. E aproveitando a oportunidade para dar a mensagem de apoio a Daniel Silveira e também saudar, né, e dar as boas-vindas aos internautas inscritos da ANAB e da Ordem dos Advogados do Brasil. Maravilha. Meu irmão, doutor Paulo César, muito boa noite. Boa noite, irmão. Estou aqui numa luta danada aqui com prazo e tudo, mas falar rapidamente aí. Boa noite para você, Domingos da Paz, Carlos Alexandre, Jofre, toda aí a audiência aí da live e a você, Carlos. Satisfação. Maravilha. Doutor Paulo, eu estou botando na parte inferior da tela essa expressão feita aí pelo ministro Maurício Correia. Ele, numa decisão de um HC, né, em 1996, ele deu no despacho, no próprio HC, ele inclusive fala que ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. HC, número 73454 de 1996. Você que está enfrentando toda essa situação do Daniel Silveira, doutor Paulo, e toda essa perseguição dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, notadamente por um ministro, onde é que nós vamos parar, meu irmão? Como é que nós vamos sair dessa situação toda? Eu não tenho a mínima ideia onde a gente vai parar, porque a lei não é cumprida, a Constituição não é cumprida, não tem nada cumprido. Esse HC aí, essa jurisprudência aí, eles estão se lixando para ela. Então, na realidade, se lixa para a lei, para a Constituição, quiçá um HC, esse HC do Maurício Correia de 96. Então, sinceramente, Carlos, eu sigo aí na luta pelo direito, mas muito decepcionado com...
Tu te sente motivado de enfrentar toda essa situação, sabendo o que está acontecendo? Não é desmotivado, é decepcionado motivado mesmo. Eu continuo enfrentando como eu aprendi o direito, né? Então é isso. Você teve recentemente nos Estados Unidos, está relacionado ao Daniel Silveira? Não, esse foi um casamento que eu já estava programado desde o ano passado. Mas teve lá nos... Com relação ao Daniel Silveira, provavelmente em setembro eu irei lá fazer outra denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Doutor Carlos Alexandre, faça a sua pergunta, doutor Paulo. Doutor Carlos Schneider, não precisa mais, era exatamente essa. Sério? Sim, exatamente isso que eu desejava, vou continuar desejando ouvir o doutor Paulo César, porque é ele que está fazendo e tendo a coragem de defender o Daniel Silveira e tantos outros que certamente deve, talvez, estar envolvido, e nos representa. Portanto, como sou representado por ele com muito orgulho, ele representa todos nós, né? Todos nós, mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Alguém quer fazer um questionamento para o doutor Paulo? Algum comentário? Doutor Domingos da Paz. Diga. Eu quero sim. Doutor Paulo, a gente tem conhecimento, eu milito no direito desde 1990, né? Então, o interessante de tudo isso é que nessa época nós éramos assim, tínhamos um norte, tínhamos um rumo, né? E o STF e o STJ eram tribunais superiores que balizavam o direito do Brasil. Nessa época, existia, com toda a sinceridade, com todo o afinco, a segurança jurídica. Uma decisão tomada pelo STF, pelo STJ, valia para os tribunais como referência. E isso era muito importante. Eu lembro do Moreira Lima como ministro do STF, Maurício Corrêa, que foi falar do HC dele aí. Congelou. Né? Então, Sepúlveda Pertence. Quer dizer, nós tínhamos bons ministros, né, naquela época, e de tal forma que era um referencial quando se citava o nome de um ministro do STF numa audiência entre os juízes de primeiro grau, né, dentro da sala da Ordem dos Advogados, a gente falava de ministro. O ministro era uma referência boníssima de conhecimento, era uma enciclopédia. Isso era gostoso de ver essa situação dentro dos fóruns, né? E o que aconteceu, na verdade? Hoje nós não temos a segurança jurídica. Hoje nós temos um trapalhão, né? Eu quero colocar um trapalhão que acha que... eu fiz recentemente neurociência, comunicação e desenvolvimento humano e aprendi alguma coisa sobre o cérebro humano. Então, eu posso fazer um laudo e falar que esse moço ele tem psicopatia. É um trapalhão, psicopata, que acha que todos estão no embornal dele e somos reféns da vontade dele, onde não existe mais leis, não existe regras, não existe estatuto, não existe mais nada. É aquilo que ele faz. E agora, eu trabalhei na Folha, na época, em 1990, eu trabalhei na Folha, eu era correspondente da Folha de São Paulo. E era um jornal que me orgulhava também. E hoje eu estou vendo esse mesmo jornal que me orgulhava há 30 anos atrás, né? Hoje trazendo reportagem que está mostrando que o rei está nu. Quer dizer, é um rei que se impôs como rei e ele está nu. Doutor, meu irmão, desculpe te interromper. O doutor Paulo tem de 15, no máximo 20 minutos para estar conosco. Né? Então, se eventualmente houver alguma coisa mais objetiva, um ponto mais objetivo, para que a gente pudesse escutá-lo, eu queria depois... Eu tenho uma pergunta para fazer ao doutor Paulo. Só um pouquinho para o doutor Domingos da Paz terminar o pensamento dele,
porque o doutor Paulo vai se retirar. Me perdoe, doutor Domingos. Eu achei que tu tinha terminado. Me perdoe. Desculpa, doutor. Eu já estava concluindo. Então, diante desse quadro que eu falei agora, é do seu conhecimento. O que um advogado que milita dentro do STF pode esperar de justiça para o povo brasileiro? Atualmente, nada. Atualmente é só um balcão de negócios, jogo de interesses. E nós, advogados que trabalhamos ali no STF, é só decepção em cima de decepção. Por exemplo, o habeas corpus, que é uma garantia de direito fundamental, que está no artigo 5º, ele foi suprimido por uma súmula. A súmula está acima do habeas corpus. Então, nós ficamos assim, reféns de um sistema absolutamente corrompido, violador de normas, violador da própria Constituição, que eles são os guardiões da Constituição, mas eles são aqueles que estupram e esquartejam a Constituição 24 horas por dia. É difícil você trabalhar dessa forma. É como um peixe nadando, assim, aquele que vai para desovar, ele nada contra a correnteza até ele morrer. Desova e morre. Então, assim, mas qual é o desova? Desova é que respeite a Constituição, que é o que a gente busca, que respeite a lei. É muito difícil você trabalhar nesse cenário. Você não tem como, você argumenta o óbvio e recebe uma decisão genérica e 95% da decisão é de julgados. E 5% é um resumo, ou seja, não decide nada. Né? Então, aí viola o princípio do devido processo legal, ampla defesa contraditório, princípio da fundamentação da decisão, respeito à advocacia, que não tem respeito ao advogado, ao profissional do direito. E é muito difícil, Domingos, trabalhar nesse cenário, porque você não vê uma saída, uma luz, né? A luz platônica, você vê a luz diabólica. É o que a gente tem enfrentado. Então, esse HC 73454 Maurício Correia, de que ordem legal não se cumpre, eu sigo à risca. Mas hoje, nesse país, da forma como está, se você descumprir uma ordem ilegal, é capaz que você vai preso. Como a gente tem acompanhado aí as manifestas ordens ilegais aí daquele cidadão. Então, essa é a minha visão dessa Torre de Babel. Essa questão, depois eu vou passar para o doutor Joffre te fazer um questionamento também. Essa questão do foro privilegiado do artigo 102, o artigo 53 da imunidade parlamentar, o perdão, né, que foi dado a Daniel Silveira nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, tudo isso aí me parece que foi transformado numa sepultura. Né? E como é que você enfrenta isso, doutor Paulo, dentro desse ordenamento de fazer valer? Né? Escuta aí, que negócio é esse aqui? O senhor está errado. Não tem como chegar e dizer, olha, que ninguém vai cumprir essa situação. E a Polícia Federal, como é que essa gente se submete a esse tipo de ordens ilegais, doutor? Só para você ter uma ideia, o artigo 112 da LEP diz que inciso 3, ele cumpriu os 25% e tem direito à progressão de regime. Eu estou desde o ano passado, há um ano agora, que fez, requerendo a progressão de regime para respeitar a lei. Eu só estou pedindo para ele respeitar a lei. Aí ele mais o PGR eles inventaram de que para analisar a progressão tem que pagar a multa da condenação lá de 2021. Mas isso não está na lei, isso é mais uma ilegalidade. E aí o que é pior, pagamos o resgate, né, que eu chamo de resgate, a tal multa, e aí, quando eu penso, o PGR fala, não, tem que pagar a atualização. Aí me vem o pessoal lá do STF, além da atualização, me aplica juros de mora. Eu quase morri de rir, porque o povo ruim de serviço. Porque juros de mora não está na lei, o artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal, diz só atualização monetária. Então, eles inventaram os juros de mora. Mas aí, fizemos a campanha, muita gente ajudou, conseguimos pagar em menos de 24 horas. E aí, agora, hoje, o cidadão mandou a PGR manifestar novamente. Eu quero ver agora o que o PGR vai inventar.
Só falta uma coisa, Carlos. Eu estava brincando, mas falta uma coisa. Ele contar as notas de 100 lá do pagamento do resgate e olhar a numeração. Se for par, ele rejeita. Se for ímpar, ele aceita. Aí ele vai mandar eu fazer o depósito das notas pares que faltaram. Só falta isso. Deus que me perdoe. Isso aí é uma coisa que nos desmotiva, né, doutor Paulo? Nos deixa bastante. Doutor e a Polícia Federal, só para falar, para mim a Polícia Federal morreu. Se ela tinha alguma dignidade, já era. E o Exército também, né? O Exército também, né? O Exército também. As Forças Armadas nunca tiveram autonomia de comando. É reconhecido historicamente. Também morreram. Aquela história do braço forte e mão amiga, não. Eu não sei onde é que eu vou parar. Eu não vou nem comentar nada. Isso é fictício. Doutor Paulo Farias, me responde uma coisa. Tu acredita no impeachment dos ministros do STF com Pacheco ainda na presidência do Senado? Sinceramente, não. Quem acreditar, acredita no conto do vigário, do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, do Ende. Enquanto Pacheco estiver ali e é um prevaricador nato e cheio de interesse, ele não acontece nada, nobre. Nada, absolutamente. Tem que tirar o Pacheco. Enquanto isso, a gente vai vivendo esse pesadelo. Eu tenho visto... Esse anarquismo jurídico constitucional que é o STF. Eu estava vendo a questão relacionada aí ao Pacheco, porque todo mundo fala do Alexandre de Moraes, fala do Roberto Barroso, fala do Fachin, enfim, mas o grande culpado dessa história toda chama-se aquele covarde do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. E, além disso, também poderíamos dizer que a grande culpa tem o presidente Arthur Lira, né? E que eu tenho a maior convicção de que são os dois maiores traidores do povo brasileiro, porque eles não cumpriram com suas funções principais de, primeiro, pesos, freios e contrapesos deveriam ser colocados pelo Senado, né? Inclusive de responsabilidade do Senado, né, fazer com que os ministros da Suprema Corte se mantenham fiéis a respeitar a Constituição. E não é isso que nós estamos... Está na lei, né? Tem a lei 1079 que é para isso. Exatamente, de 1950, né? De 1950. Tu acredita, meu irmão, tu acredita que tanto Lira quanto o Pacheco estejam em conluio com essa situação toda? Se eu acredito, eu tenho convicção. Eu não tenho dúvida, não. Ali é interesse, essa função, entendo, essa função, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros, isso é balcão de negócios, isso é jogo de interesses, é negociatas. É isso que... O resumo é isso. Você não mexe comigo, não, hein? Porque senão eu desenterro isso aqui. Você não faz isso não, porque senão eu pauto o impeachment aqui. Então é assim, esse é o freio contrapeso deles. Essa é a democracia deles, não a nossa. É violar a lei e praticar todo tipo de crime, né? Porque além de improbidade, é abuso de autoridade, uma série de crimes aí que estão em voga. A transcendência dos motivos determinantes parece que nunca foi uma frase mais presente para fazer valer a vontade dos iluministros, é verdade, de fazer aplicar a norma ao arrepio da Constituição. Aliás, temos 3, 4, 5 Constituições, ou até 11, né? Em cada ministro tem a sua Constituição. Então, só para encerrar esse tema específico, nós temos ainda a possibilidade de reverter esse quadro, meu irmão? Começa acho dia 7 de setembro, a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, tem muitas coisas acontecendo aí que vão ser bastante favoráveis aí para que essas mudanças ocorram. Eles já estão pensando até em extinguir lá arquivar os inquéritos intermináveis de 5 anos. Espero que eles consigam. Aonde? No STF? Estão negociando aí.
Negociando com quem? Meu caro Carlos, estão negociando executivo, legislativo e judiciário. Meu Tem Jesus. mais. Meu Jesus. Sim, são esses três picaretas, né? Essas três entidades aí que nos causam tanto sofrimento, né? Afinal de 3 contas, cânceres. Tem os menores e os maiores. Esses são os líderes. Aí tem aqueles menores, né? Ministério Público, Defensoria, aí vai, né? Vai. OAB. Nem falo. A omissa. a OAB ainda representa alguém? Representa, porque ela tem que cobrar a anuidade. Para isso que ela serve, atualmente. Meu irmão, eu quero deixar bem claro que a seccional de Goiás saiu em minha defesa. Então, palmas para os verdadeiros advogados que defendem a lei e a Constituição. Agora, a OAB Nacional, sem comentários. Doutor Hermenegildo, meu irmão, antes do doutor Paulo fazer para a sua parte final, eu quero respeitar o que ele precisa fazer. Então, eu prometi para ele que ele nos daria uma grande honra de participar hoje, nem que fosse um tempo diminuto. Ele disse que tem 2 prazos para cumprir, então a gente vai respeitar isso. Alguma colocação sua que o doutor quer colocar para o doutor Paulo? Quero só... Boa noite, caríssimos internautas, né? No primeiro lugar, doutor Carlos Schneider, nosso presidente, doutor João Caldo, doutor Alexandre, doutor Domingos da Paz. E o meu amigo, colega, doutor Paulo César Farias, um prazer em revê-lo. Nós vimos lá em Canela, foi, doutor? É só dizer para o senhor, desejar boa sorte na sua luta em defesa dos direitos do cidadão, entendeu? E que seja um prazer te ver. Porque já foi dissecado quase tudo aí, o que falaram aí realmente é a pura verdade. Nós estamos realmente numa situação muito complexa no judiciário brasileiro, sobretudo no direito constitucional. Eu tenho um pós nessa área constitucional, a gente fica perplexo sabendo o que a gente vamos ler mais, porque tudo que está espousado da Constituição Federal está sendo rasgado. Então, a gente fica, até como professor, a gente fica com as mãos atadas. É um prazer falar contigo, viu, doutor Paulo César Farias? Meu irmão, deixa eu só fazer duas. Normalmente. Fazer duas colocações. Primeiro, eu tenho uma agenda em Brasília e eu queria ver uma possibilidade, que dia o doutor vai estar em Brasília para a gente cumprir duas demandas lá, no TRF1, que é aquela ação declaratória, né? E a gente vai visitar o desembargador para ver o que está acontecendo, por que emperrou essa ação, né? E a outra, se nós estamos quase, ainda falta um tempinho, da questão da ADI. Meu caro, provavelmente eu vou a Brasília dia 21 agora, quarta-feira, num bate e volta. Não, aí muito rápido. Mas na outra semana a gente pode ver isso, porque dia 30 eu viajo. Vou ficar mais uns 10 dias. Então, assim, e vou nos Estados Unidos de novo, lá pelo dia 20, 23, 25 de setembro. Tá. Vou lá em Washington novamente. Ok. Mas então, antes assim, podemos ver essa possibilidade para a semana que vem. Ok. Maravilha. A gente conversa durante a semana e acerta esses detalhes, né? Combinado, irmão. E com relação à ADI? A ADI está faltando eu ter aquele tempo, né? Para terminar. Né, para poder revisar. Eu ando assim, Carlos, com tão estafado de esse caso, Daniel, tem me tomado tanto tempo. Eu tenho viajado bastante, ainda dou assistência aqui para a questão de prerrogativas, então ainda tenho a família, né? Então, assim, eu tô tentando. E tem muita coisa atrasada, então eu estou tentando aí desvencilhar disso, mas eu, como eu dei minha palavra, ainda vou cumpri-la. Eu espero que eu consiga, até a próxima semana, finalizar e cumprir, né? Vamos trabalhar para isso. Meu irmão, só para finalizar, nós temos uma emissora de rádio em Novo Hamburgo chamada Rádio Aurora FM. E eles já estão tentando há horas fazer uma entrevista contigo, né, para os advogados e operadores do direito do Vale do Rio dos Sinos. O doutor Carlos Alexandre tem participado de vários programas
tanto ele quanto o Dr. Valnei também. E eu vou pedir para o pessoal entrar em contato contigo, claro, quando tu tiveres condições da entrevista, né? Eu tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso. É um programa pela parte da manhã, da Rádio Aurora FM, do jornalista José Luiz. Ok. Então, tá? A gente combina tudo direitinho. E eu quero, antes de te liberar, eu quero dizer o quanto nós aqui nos sentimos honrados de tê-lo aqui conosco. E triste, por outro lado, pelo que nós estamos passando, mas nós não podemos perder a esperança, né? E nós vamos seguir em frente nessa luta, vamos nos irmanar, porque é a luta do bem contra o mal. E até hoje não vi o mal triunfar em nenhum momento. Então vou deixar o espaço livre, né, para suas considerações, e eu quero te dizer assim o quanto é importante a tua participação nessa exposição dos fatos que tu estás trazendo aí com relação ao Daniel Silveira e o sentimento, porque o teu sentimento é o sentimento de todo o corpo de advogados do Brasil. Então, a palavra é sua. Eu agradeço pelas palavras e eu continuo exercendo o meu ofício, né, de defender a lei, a Constituição, os direitos humanos, o Estado de Direito. E espero que se eu estou lutando, eu sempre digo isso, Carlos, é porque eu acredito que a gente vai vencer. Eu continuo lutando por isso, né? Então, a minha luta, ela é constante, perene, ela não morre. E eu espero, enquanto eu respirar, continuar lutando aí pelo bom direito, né? O respeito ao bom direito, a Constituição. Aliás, a Constituição não passa mais do que mera folha de papel, né? E é isso. Então, agradeço aí a todos. Me desculpem não poder ficar mais, mas eu cheguei há pouco, né? Eu estava dentro de um voo agora, cheguei por volta de 19 aqui no escritório. Imagina. E tenho aí os prazos chegando, batendo na porta aí, senão o bicho pega, tá bom? Um abraço a todos aí, obrigado. Boa live aí para vocês. Valeu, muito obrigado, meu irmão, pela sua gentileza de participar, nem que seja esse pouquinho, mas foi muito bom. Está aqui eu também, só para falar, o José Luiz, o jornal O Novo, vou botar na tela aqui, tá aí, ó. Tá, ele que é o titular do programa lá, nós vamos te contratar para fazer um belo... Tá certo, será uma honra, meu amigo, tá bom? Um abraço a todos. Fraternal abraço, meu irmão. Boa noite, doutor. Boa noite, até mais. Boa noite, doutor Paulo César. Valeu, doutor, um abraço. Valeu. Eu só imagino o que esse menino deve estar passando quando depositou a diferença do valor da correção monetária, depois juro, depois ele foi multado por excesso de recursos. Gente, isso é surreal o que está acontecendo nesse país. É surreal, né? Então, nós vivemos realmente um estado de exceção. Não é normal isso, né? Então, desculpe, meu irmão, eu tive que fazer porque eu tive que interromper eu sei que às vezes tu está numa construção do pensamento, né, dos fatos, e ter ser interrompido é um pouco deselegante, né? Mas como eu não quis desrespeitar o Dr. Paulo, né, pelo prazo e tempo, então quero aqui me redimir com o irmão para... Não tenha nenhum sentimento ruim pela interrupção. Absolutamente. O mediador está aí exatamente para isso. Talvez eu tenha me alongado e eu não sabia que ele estava dentro de um tempo reduzido. Então, me perdoe. Não tem que perdoar nada. Ele teve, hoje à tarde, eu conversei com ele estava no voo, vindo do Espírito Santo. E aí ele me disse, olha, eu não vou conseguir participar por muito tempo, razão porque, né, eu tenho 2 prazos a cumprir, mas eu disse, olha, o pessoal vai entender isso, não tem problema nenhum. Então fica esse registro, né, para não interpretar mal o meu gesto deselegante aí, meu irmão. Não, absolutamente. De jeito nenhum, jamais. Então, mas eu ficava aborrecido quando havia interrupção. Era um break, não é interrupção, era break, no que você estava falando. A madame lá, né? Então é diferente. Deixa eu responder para Nilva Silva. O doutor Paulo está inscrito na OAB, sim. O doutor Paulo está inscrito na OAB, inclusive ele é do movimento das prerrogativas, né? São aquela turma dissidente dos advogados, né, da OAB, que
que não concordam com o que está acontecendo lá, né? Então, o Dr. Paulo é um grande colega, ele, inclusive, é um defensor do fim do exame e de toda essa situação relacionada aí das ilicitudes, da fraude das assinaturas praticadas, aqueles que imitaram Ulisses Guimarães, aqueles que imitaram o Itamar Franco, né, que fraudaram a inserção da Lei 8.906 de 1994, que é o chamado Estatuto da Advocacia, que foi inserido no mundo jurídico mediante fraude da assinatura de um presidente da República. E isso é muito sério. E esta é uma das razões por que nós estamos nos colocando junto com o Dr. Paulo para elaborar esta ação direta de inconstitucionalidade, de que essa lei não pode ter validade, né, no mundo jurídico, face a todas as falsificações que aí surgiram. Tanto o proponente do PL 2938, né, que era para ser Ulisses Guimarães, a assinatura dele também não consta no registro da apresentação do PL, e onde consta na lista, a assinatura dele é falsa também. Então, é uma república das falsificações. Não é isso, doutor Carlos Alexandre? Sim, senhor. Eu estou tão apavorado, Schneider e colegas, que depois da opinião do doutor Paulo César, porque ele está perto, tá? Em contato direto com aquele cidadão lá, etc., que você sabe. Sim. Eu não vou mais falar o nome desse infeliz, mas o que ele fala é o que nós pensamos, evidentemente, ou seja, qualquer motivo de um processo nosso que vá para cima, para a STJ ou para a STF, Sim, é legislação própria, não é a que nós conhecemos. Então, eu não tenho como advogar. Eu vou ter que retroceder, por favor, isso não é uma ofensa, é só uma constatação. Eu vou ter que fazer só trabalho, eu vou ter que fazer só família, e especificamente que não saia daquele processinho rápido, coisa parecida. Meu Deus do céu, vão acabar conosco. Embora eu acho que haja outros caminhos, mas não é o caminho legal. Então, deixa para lá. A AGU também está criando a sua própria Constituição. A Polícia Federal cumprindo ordens ilegais. O Supremo Tribunal Federal rasgando a Constituição, redigindo na cabeça de cada ministro a sua Constituição. A Polícia Federal a serviço do ilícito, né? A federal me dói as entranhas, meu amigo. Pois é. Então, eu quero fazer um registro importante, colocar 3 temas em destaque. O primeiro tema, o ministro do STF, esse que tu não quer declinar o nome, é alvo de denúncias envolvendo os escândalos das perseguições de cidadãos conservadores, com o bloqueio de bens, contas bancárias, redes sociais, aplicação de multas e, entre outras coisas, mantendo prisões ilícitas, ilegais, né, violando garantias e direitos fundamentais, violando a própria estrutura do Código Penal, o Código de Processo Penal, criando ilícitos como nós estamos vendo. Então, em que momento Dr. Carlos Alexandre, Dr. Domingos da Paz, Dr. Hermenegildo e Dr. Jofre Caldas, em que momento nós permitimos que isso viesse a acontecer em nosso ambiente jurídico? Em que momento? No dia 8 de janeiro. Foi, No dia 8 de janeiro em diante, porque isso aí estava encomendado para o dia 8 de janeiro, e ali a coisa começou a se arrastar. É isso, doutor Domingos da Paz? Eu acredito que foi antes, viu? Não, Pois é, Acredito que foi antes. Foi sem antes. dúvida, mas a execução... Veja bem, é ponto de vista, né? Isso vem sendo construído ao longo de 2018, na campanha para presidente. Daí para frente começou. Eu achei, quando eu me deparei com a situação, eu fiquei triste, porque eu e milhões de brasileiros vínhamos numa educação onde os poderes se respeitavam. Os poderes se respeitavam. E, de repente, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que assumiu, nós vimos ali o STF entrar
E não, isso não está valendo, isso aqui também não pode valer, isso aqui também não pode. Então, eu fico com saudades da atitude que tomou Renan Calheiros quando foi presidente do Senado. Da atitude, não dele, ele é um vagabundo, tá? Mas a atitude que ele teve quando o ministro Marco Aurélio determinou que o oficial de justiça fosse no Senado Federal e intimasse ele. Ele simplesmente declarou, chamou o televisor e declarou: o ministro manda lá na pocilga dele, aqui mando eu, não recebo ordem dele. Acabou. E o ministro teve que enfiar a viola no saco e sumir. Então, cada um no seu quadrado. Agora, quando o Bolsonaro assumiu e teve a primeira, os primeiros embates, que foi a nomeação do delegado da Polícia Federal e tal, ele falou, não pode, e não pode. E aí eu fiquei assustado. Nesse ponto eu fiquei assustado. Não pode, e o presidente recuou e deixou para lá. Não pode o quê, rapaz? Tu manda no teu galinheiro, no meu galinheiro mando eu. Mas o Bolsonaro, não sei o que aconteceu, não reagiu, como reagiu o Renan Calheiros naquele ano que ele foi presidente do Senado Federal. Deixou de cumprir a ordem do ministro. Falou, não cumpre ordem sua, rapaz, tu manda aí, aqui mando eu. Eu sou o presidente de uma das instituições do poder do Brasil, da República do Brasil. Você manda aí, aqui não. E acabou. Então, o que aconteceu? A atitude que ele fez é atitude de homem. Não que ele vale alguma coisa. E depois mostrou que ele não vale nada. Mas a atitude dele naquele momento foi isso. Então, o Bolsonaro deixou a coisa correr frouxo dentro das 4 linhas. 4 linhas, o diabo, rapaz. E 4 linhas? Não tem 4 linhas. Você fica na sua, eu fico na minha. A gente vai viver harmonicamente bem. Igual meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, meu vizinho aqui de trás. Nós vamos viver bem. Ele respeita o espaço dele, cada um no seu quadrado. Agora, a partir do momento que você respeita, né? Então fica difícil. Então, veja, isso foi programado, foi assim. Como é que eu posso explicar? Você tem um corpo morto e o urubu voando para ver se realmente ele está morto. Como é que o urubu faz? Ele desce. Ele voa, ele desce. Voa e desce. E aí ele se aproxima do corpo e dá o primeiro beliscão. Pá! E pula para trás. Ele belisca e pula para trás. Se mexer, o urubu pica a mula e vai embora. Se não se mexe, ele bica novamente. E foi isso que este maldito STF fez. Virou um urubu em cima da carniça. Foi lá, beliscou. O presidente não reagiu. Beliscou outra vez, não reagiu. Aí o dia 8 foi fatal. O dia 8 de janeiro foi fatal. Por quê? Ele vinha beliscando para ver se o corpo reagia. O corpo não reagiu. E aí eles tomaram conta do país. Sabe o que está faltando? Faltando um general. Só um general. Um só. Que o general manda. A quem serviu sabe disso, e quem conhece o Brasil sabe disso, e quem conhece o direito sabe disso. Um general. Um só. O general Newton Cruz. Só um general. Acabava com a farra desses vagabundos. Acabava com a festa deles. Um só. Prendia os melancia, prendia todos eles, e aí começava a fazer o rapa, limpeza. Falta um general, um só. Não estou pedindo para... São, acho que 100 e poucos generais que tem. Não! Um só. Porque sabe o que está acontecendo no país? Está faltando um homem. Mas não é o homem sexual, o homem não é isso, não. Sim. Faltando um homem com dignidade, com moral, com estrutura de família, com estrutura cristã. É isso que está faltando. O homem que se apresenta hoje, ele não tem nem força para cumprimentar os outros homens. Está cumprimentando outros com uma força de mulher. Está tudo afeminado. Aperta a mão do sujeito, mostra que você é o cara. Aperta a mão do sujeito. Mas nem isso nós temos mais. Nós temos uma fantasia. Então, temos o quê? Os Nutellas aí. É isso que nós temos. Então, está faltando um general. Eu não estou pedindo 10, 15, 20, eu não estou pedindo as Forças Armadas. Um general, um só.
Põe a bancarrota a festa desses vagabundos. Eu quero... exatamente isso aí. O doutor Carlos Alexandre, eu tenho uma tese aqui, por exemplo, a violação ao devido processo penal do CPP, processo investigatório, juiz natural, execução de sentença, instauração ex officio de ações penais de pessoas que não têm foro privilegiado. E aí vem aquela questão, o foro privilegiado, o que é? Ele possui um certo respaldo legal, principalmente nos artigos 53 e 102 da nossa Constituição Federal, determinando foro especial para determinadas pessoas. Então, é o direito atribuído a algumas autoridades que ocupam cargos públicos de não serem julgados perante a primeira instância, em matéria penal, crimes comuns ou de responsabilidade. Então, meu irmão, apenas para lembrar que a prerrogativa envolvendo o foro privilegiado já existe desde a nossa primeira Constituição de Brasil republicano, de 1824. Aliás, do Brasil Imperial como país independente, de 1824. Ele dizia, inclusive, que cabia ao Senado Imperial conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família real, ministro de Estado, conselheiros de Estado e senadores, e dos delitos dos deputados durante o período da legislatura. Esse mesmo texto constitucional de 1824 diz que o imperador tinha a personalidade inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Nós poderíamos dizer que hoje o senhor, aquele que emite as ordens absurdas, é um imperador? O imperador. Ele está fora... Muito bem exposto, Schneider. Muito bem exposto. Ele é o imperador, ele é intocável. Agora, também, doutor Domingos, doutores, na verdade, tudo foi montado, como o senhor disse, doutor Domingos, e eles tinham a certeza que as Forças Armadas não interfeririam. Aquelas Forças Armadas lá de Brasília, que são os generais que têm o comando da tropa. Muito bem. E o Legislativo também não entraria nessa. Por quê? O Legislativo até se explica e se entende, não que seja correto. 70% da Câmara Federal tem processos no STF. Mais de 50% do Senado tem processos no STF. Quem julga no STF? Os ministros do STF. Portanto, é tudo um cala-boca. Não é só o presidente do Senado que é um... isso e mais aquelas outras coisas que eu não posso dizer em respeito a quem nos escuta, porque os senhores são irmãos. E também o presidente da Câmara Federal. Tudo foi essa a questão da montagem. Mas, doutor Schneider, novamente uma expressão maravilhosa. Aquele infeliz é um príncipe. O imperador. Tá bem. Tá. Eu só estou querendo passar para os nossos internautas e dizer que a Cassandra mandou aqui, ó. Estou embarcando às 22 horas e chegando aproximadamente ao horário da live. Vou tentar entrar através do celular. A partir de amanhã estou um pouco mais liberada. Então, a Cassandra deve possivelmente estar em voo. Ela tinha confirmado participar, mas a gente entende, né? E a atividade dela, obviamente, requer que ela esteja muito mais ativa dentro da sua profissão do que participar de uma live. Então, outro dia, numa outra ocasião, ela seguramente estará conosco. Doutor Jofre Caldas e doutor Hermenegildo, eu queria também comentar com vocês, e aí eu provoco os nobres colegas para uma outra reflexão. A República sempre foi um carnaval de ilicitudes praticadas notadamente por servidores mal intencionados e descompromissados com o país. Estes atos praticados na administração pública direta e indireta mantêm a ocupação do povo pelas manchetes jornalísticas, com desdobramentos corporativos na subtração da coisa pública e na subtração dos direitos sociais. É assim com a Previdência Social, com a Receita Federal, com o Parlamento e assim com a República vem sendo lesada.
com a deterioração da República e de suas finanças e do seu legislativo. O que está acontecendo com o Poder Judiciário, notadamente com o Supremo Tribunal Federal, que teve as suas entranhas expostas? Isso não é novidade. Essas coisas já vêm acontecendo há muito tempo. O processo eleitoral de há muito tempo não inspira mais confiança do povo brasileiro e não representa mais sequer a democracia. Isso são opiniões colhidas ao longo dos últimos 4 anos. Seguido de sucessões de decisões ilegais, muitas claramente violações da Constituição, tais como dito abrir processo contra pessoas sem foro privilegiado, abrir processo de investigação, denunciar e julgar coisas e casos que envolvem o próprio ministro pessoalmente, como é o caso da Itália, aquele episódio lá do aeroporto. O ministro, inquestionavelmente, se tornou uma espécie de executor de sentenças absurdas e também, para não dizer, cruéis, especialmente e notadamente contra bolsonaristas ou quem o apoiava. Usou o cargo de ministro da Corte para hostilizar uma família de pessoas com quem teve desavença no aeroporto na Itália e determinou sentenças absurdas contra pessoas comuns e políticos que participaram dos atos de 8 de janeiro de 22. O mesmo ministro virou alvo nas redes sociais, tendo se utilizado de forma ilegal o seu poder de ministro para determinar a investigação no TSE. Os alvos foram contra simpatizantes bolsonaristas, diga-se novamente. Vários pedidos de impeachment do superministro se tornam folhas amareladas no Senado Federal, escondidas na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o tem segurado no seu cargo. Obviamente, deve ter muitas coisas penduradas lá no Supremo Tribunal Federal. Diante desses fatos, aí que vem a questão, é de se colocar em pauta também, com o mesmo vigor noticioso, que deputados e senadores emprestam aos desmandos da Corte Constitucional, as fraudes praticadas pelo próprio parlamento. Se de um lado ele culpa o Supremo Tribunal Federal pelas fraudes, pelas ilicitudes, mas também existem fraudes praticadas pelo próprio parlamento, como a da falsificação da assinatura de Ulisses Guimarães, suposto autor da apresentação do projeto de lei número 2938 de 1992, que deu origem ao Estatuto da Advocacia da Lei 8906 de 1994. O mesmo vigor noticioso e a indignação deveria ser emprestada à fraude da assinatura de Itamar Franco, que teve sua assinatura falsificada no Palácio do Planalto, quando da sanção da Lei 8.906 de 94, tudo comprovado por laudos grafotécnicos. As mesmas fraudes e ilicitudes praticadas contrárias ao que prevê a lei do regimento interno das casas legislativas, na adulteração do rito de tramitação do mesmo projeto 2938, quando da aprovação do referido PL convertido em lei 8.906, que não foi votado nem no Parlamento, nem na Câmara Federal, e não foi votado no Senado Federal, quando deveria ter passado pelo Parlamento, pelo plenário das duas casas. Caros doutores, atenção, mais uma vez, muita atenção para isso. O poder público brasileiro, junto às suas instituições republicanas, contraiu a osteoporose crônica irremediavelmente letal, ou seja, parece incurável. Portanto, meus nobres doutores, hoje, aqui eu faço a provocação ao doutor Hermenegildo e ao doutor Jofre Caldas. Por onde vamos começar no direito para que nós tenhamos a nossa tão sonhada paz social, que é o objetivo primordial do direito? Microfone fechado, doutor Hermenegildo. Pois bem, doutor Carlos, as perguntas, os temas estão interligados, né? Eu vou além, muito além do dia 8, e do doutor Domingos falou o tempo que ele colocou, que começou a desandar tudo isso.
Eu vou lá no Foro de São Paulo, em 92. Tudo começou quando a esquerda brasileira se organizou para este fim que está hoje. Hoje nós estamos com um país totalmente aparelhado por uma esquerda revolucionária e uma esquerda fabiano. Para quem não entende, fabianos é o pessoal que gravatinha, aqueles intelectuais que falam bacana, né, que ficam por trás e manda a revolucionária fazer o jogo sujo. São as técnicas da tesoura, né? São os teatros da tesoura chamados. Então, daí, do Foro de São Paulo, né, quando a OAB abriu as portas para tudo isso, que ela é cúmplice totalmente, porque, veja, a OAB ela faz parte do Foro de São Paulo, juntamente com a esquerda brasileira. Eu não esqueço que o Daniel, sabe o que eu estou falando, Daniel, ele impôs que todas as seccionais do Brasil, as 27, teria que ser petista. Isso tem áudio, tem vídeo do Daniel, né? Que é o José Disseu. Então, doutor Carlos, tem que começar do zero. Nós estamos acabados. Nós temos um judiciário, o poder se tornou um poder legislativo, tornou-se um poder para legislar, não é? Com negociatas na Câmara Federal e no Senado. A maioria dos deputados e os senadores, eles têm negociata, né, com o STF, aquela chantagem que eles fazem. Se tu falar alguma coisa, eu abro teu processo. Então, são coisas absurdas que a gente não entende mais. Os três poderes estão em uma só realidade, ou seja, acabados. Nós temos um executivo, né, nós temos um executivo de fachada, onde tem um impostor. Aí nós temos uma Congresso Nacional, a Câmara Federal com o seu Arthur Lira, de fantoche, com negociatas. E temos do outro, no Senado, o Rodrigo Pacheco com o rabo preso. Então, ou seja, o povo está no meio dessa... Não tem para onde correr. O povo é que tem que alavancar tudo isso. Não tem como, porque estão tudo interligados, com raríssimas exceções, obviamente, tanto no Senado como na Câmara Federal, né? No Executivo não posso dizer, né, com as exceções, que tudo falei do mesmo saco. Então, o que nós podemos observar, nós que somos advogados, lutar para que esses dias melhores aconteçam. Então, ou seja, a nossa missão, a missão do povo brasileiro, culminou nesse resultado, né? Porque a esquerda, eles têm paciência, eles se organizam. Já dizia o Olavo de Carvalho, na qual eu tive para esse aluno dele. Olha, os esquerdas, eles têm paciência, eles se organizam para chegar em tal fim. E assim eles fizeram, chegaram hoje. Ainda não está totalmente dominado ainda, porque o povo brasileiro realmente, principalmente do Rio Grande do Sul, tem um povo que são aguerridos. Pelo que passaram agora, nossos irmãos, pela essa catástrofe, eles estão se erguendo rapidamente, porque também tem Deus no controle. Então, doutor Carlos e doutor Alexandre, doutor Jogo, doutor Luiz da Paz, nós temos que começar do zero. E quem vai dar o pontapé inicial é o povo, juntamente com a NAB. Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Eu quero... o doutor Jefferson Scofield é da Bahia, né? Ele diz, se houvesse uma negativa nas urnas, negativa isso? Nas urnas, teríamos verdadeiros políticos e não essa corja que paira sobre os três poderes. Aqui eu quero fazer uma referência, Dr. Jefferson Scofield. Você fala se 90% das urnas das pessoas não forem votar e 10% forem votar, a lei 9504 de 96, né, doutor Carlos Alexandre? A lei eleitoral fala da maioria dos votantes. Então, isso. 10% vai valer. Claro que vai. Vai valer. Essa lei é ridícula.
Isso. Essa lei é ridícula. Então, não importa. O negócio não é a omissão no voto. Nunca. Tem que votar. A doutora Verluce Ferraz, eu quero aqui também fazer uma referência, que ela esteve participando no sábado passado na reunião da diretoria da ANAB, lá do estado de Pernambuco, né, tratando das questões da associação, lá junto com o doutor Valtenor, com a doutora Jo Guedes, com a doutora Ana Paula, né, a própria doutora Verluce Ferraz, a quem eu quero aqui, em nome de toda a turma, saudar o nosso povo de Pernambuco. E também dizer o quanto essa situação que nós estamos vivendo é crítica, né? Porque pessoas inocentes estão pagando por crimes que não cometeram e nenhuma ilicitude foi praticada, como essas pessoas que foram subtraídas do seio familiar, mães que não podem acompanhar o crescimento dos filhos, pais como do Clesão, que morreu, né, lá na penitenciária, né? E tudo isso são atos que devem ter a responsabilidade institucional e pessoal do servidor público. Pessoal, artigo 28 da Lei de Introdução ao Código de Direito Civil Brasileiro. O servidor público pode ser responsabilizado no seu CPF pelos danos causados à sociedade ou a alguém. Então, meu nobre doutor Carlos Alexandre, não está na hora de começar a redirecionar isso? Aí pergunta outra coisa, quem vai julgar isso? Quem? Quer dizer que o senhor me deixou com as bombas na mão. Se nada funciona, doutor, o senhor está interpretando as coisas perfeitamente. É exatamente isso. Agora, a solução disso é que eu gostaria de saber qual é e de que jeito. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Até duas, se eu pudesse. Estou na margem de... Bom, o senhor sabe como eu sou, né? De fazer as coisas como eu sabia fazer. Mas a minha pergunta não é isto. Doutor Carlos Otávio Schneider, terminou a... Terminou o quê? A federação. Terminou. Muito obrigado. Terminou a federação. Portanto, acabou o Brasil. Muito obrigado. Terminou, por isso nós falamos há poucos instantes. Então, quer dizer, se não 2026 é o último momento. É o último momento. A partir dali, olha, desculpe, cada um por si. Vai ser, mas eu tenho a impressão, meu irmão, doutor Jofre, doutor Domingos, doutor Hermenegildo e aos nossos queridos internautas, eu estou muito esperançoso pelo o que está por vir. E não falo apenas dentro do país. Eu falo de fora do país. Né? Tem razão. Tá bem. Né? Vocês não estão percebendo algo muito interessante com essa questão do ex, né? do Alexandre de Moraes pedir o encerramento, né, das atividades da plataforma no Brasil, e o Elon Musk saiu do país por preservar a equipe dele no país, mas isso tudo tem consequências seríssimas, meus irmãos. Não pensam os tiranos ditadores que eles vão ficar isolados, né? Sentar na mesa de negociações futuras para poder participar das negociatas dessa gente. No momento que o sistema entender que eles não são mais úteis, eles já eram. E parece que eles estão caminhando para essa situação. Não é isso, doutor Domingos da Paz? O sistema vai eliminar essa gente. Exatamente. E haja vista que, não pode perder de vista que, quanto custou o Twitter nos bolsos do Elon Musk? Bilhões de dólares. Quanto custou a seccional do Brasil, para Elon Musk? Rapaz, o cara desativa o escritório do Brasil, tem alguma coisa errada aí. Eu sou de humanas, não sou de exatas,
Mas, pô, é aritmética. Sim. Ninguém dá dinheiro, ninguém rasga dinheiro, ninguém come dinheiro. Então, desativou? Legal, desativou. Mas com qual propósito? Você acha que foi pouco? Não sei. Doutor Carlos Alexandre, o que você acha? Conhece algum doido que está rasgando dinheiro? Tá jogando dinheiro fora? Você acha que Elon Musk está fazendo isso? O fato é que ele disse que o cara que tem toda essa gama de satélites rodando o globo, ele não vai se entregar por uma decisão tirana. Não vai. Né? Ele está preparando o retorno. Doutor Carlos, dentro da sua fala pertinente, eu vou bater na mesma tecla. A Aliança da Terra está em pleno andamento, em vigor. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. O Brasil, ele não está, ele aparentemente está solto, mas tem os tentáculos, isso geopolítico, isso internacional, da Aliança da Terra, que o momento exato está para acontecer. E vou aqui ter a audácia de dizer alguns nomes, os 2, 3 nomes da Aliança da Terra. Capitão Jair Messias Bolsonaro faz parte da Aliança da Terra. Quem duvida disso? Vladimir Putin, que muitos pensam que é comunista, coisíssima nenhuma, é soberanista, capitalista, defendendo o seu povo, sua pátria. Xi Jinping, pensa que é comunista, lá está dividido, tem o PCC, o Partido Comunista Chinês, e tem outro lado que não é. Israel, a mesma coisa. Austrália, são vários países, muitos países, mais de 100 países da Aliança da Terra. E o componente da Aliança da Terra são os chapéus brancos. Desculpa, pessoal, minha internet está caindo todo o programa na internet. As Forças Armadas patrióticas soberanas estão em curso. Agora ninguém percebe, a mídia não mostra, porque é um trabalho muito bem feito, onde tem o Donald Trump também, junto com a Aliança da Terra. Quando eu falo, a pessoa não acredita, algumas pessoas não acreditam, porque isso é natural, não acreditar mesmo, porque isso é complexo. Quando eu falo em Operação Tempestade, que é devastadora, porque vai surgir cada sujeira, que é a Operação Storm, muita gente vai ficar de boca aberta. Coisas incríveis vão acontecer e que eu acredito. Eu vou dizer só uma coisa aqui para provocar tudo aqui mesmo, até os que estão assistindo. Alguns artistas internacionais forjaram suas mortes. Acreditam nisso? Para não poder se submeter ao crivo da nova ordem mundial. Pronto, provoquei. Parece brincadeira, mas é real. Isso é uma questão muito, muito complexa, como diz a Cassandra. A Cassandra diz que a Aliança da Terra somos nós. Ela entende que nós somos a caminhada da Aliança da Terra. Mas quando você fala da representação popular, nós não estamos aqui para alcançar a dimensão do que isso representa no mundo real. Jamais no Brasil, eu acho, salvo o melhor juízo, jamais no Brasil nós tivemos a plenitude da democracia, na dicção do nosso constitucionalista, Dr. Robson Aparecido Ramos. Ele entende que nós nunca tivemos nós sempre tivemos uma aristocracia. Tanto é que ele, na dicção dele, ele diz que existe uma democracia quando o povo tem o poder e dá a última palavra sobre qualquer assunto importante. E nós nunca tivemos uma lei dando ao povo esse direito de decidir o seu destino. Até o plebiscito previsto na Constituição é um engodo e é um engano. Só existe plebiscito sobre o que o Congresso permitir e se o Congresso autorizar. Senão, não existe plebiscito. Logo, não tem soberania popular. Isso não é plebiscito na opinião dele.
Como diz que a lei regulamenta o plebiscito, temos uma consulta popular, uma pesquisa de opinião que o Congresso aceita se quiser. Isso não é um plebiscito. Isso está lá na Constituição Federal do Brasil, nas prerrogativas do Senado. Portanto, no Brasil nunca existiu uma lei que dê ao povo o poder de decidir o que quer. Na Suíça tem. Cessar políticos, caçar magistrados, aprovar ou reprovar contratos. Ou seja, nunca existiu democracia no Brasil. Prestem bem atenção nessa frase. Nunca existiu a democracia no Brasil. A formação de atos normativos são pautas musicais em completa desarmonia com o regular do procedimento dos ritos eleitos pelos legisladores, que levaram a termo as formas, o conteúdo e a constitucionalidade. Logo, os algozes não estão somente no Poder Judiciário, estão também na bolha da República do Congresso Nacional. Doutor Joffre Caldas. Doutor Joffre Caldas. Ouvi, doutor. Vai, doutor. Infelizmente, gente, eu estou com problemas técnicos aqui, que toda hora a minha internet cai. Muito bem, doutor. Oi. Pode falar. Posso falar? Ouviu a opinião do doutor Domingos da Paz, do doutor Robson Aparecido Ramos? Sim. Oi? Posso falar? Pode continuar. Pronto. A situação é a seguinte, fazendo a retórica do que está acontecendo, hoje, infelizmente, o que é que acontece? Nós estamos vítimas de um sistema em que o que é que acontece? Tudo é manipulado politicamente por um grupo que nós sabemos muito bem o que é. Infelizmente, eles criaram uma Constituição totalmente tendenciosa, em que se criou um quinto constitucional com o intuito justamente de chegar ao que estamos chegando hoje, que é a ditadura do proletariado. Como diz o póstumo colega Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não tem quem recorrer. Então, tudo isso aí, existe uma engrenagem que, nessa engrenagem, o que é que acontece? Forças Armadas, no caso, o Congresso, o Senado, o Judiciário, e que, na verdade, eles trabalham de maneira em conjunto. E, justamente, o STF, no que nas aberrações e anarquismo jurídico que está aí, eles assassinam realmente a Constituição. Ou seja, o que é que acontece? Eles rasgam, eles assassinam as leis processuais. O direito material é praticamente um elemento inexistente. Então, o que é que acontece? Nós, que estamos submetidos a uma ditadura. Na época que eles diziam que era ditadura, não era ditadura, era regime de exceção. Mas hoje, infelizmente, no Brasil, vivemos uma ditadura. A Flávia Colovati está dizendo, eu também, doutor Carlos, estou esperançosa. Eu tenho essa convicção, porque o Brasil ele tem uma estrutura geopolítica muito diferente dos outros países, por exemplo, os países hispânicos, né? A Nilva Silva, com certeza, Carlos, a solução está vindo de encontro. O Jefferson Schofield, no máximo, fora do país, é só o Brasil. Você tomado à força ou pelos Estados Unidos ou pela União Europeia. A União Europeia, se vocês me permitirem a minha franqueza, a União Europeia faliu. A Alemanha faliu. O Olaf Scholz entregou a Alemanha para os metacapitalistas, que são chamados do cume da montanha. A Itália está reagindo com a sua primeira-ministra de forma esplendorosa. A França está tomada pelo Islã, né? Não tem mais como sair fora da França. A Inglaterra, que com toda aquela pomposa monarquia, faliu.
Então, a Europa, de um modo geral, o que sobra? A Rússia, né? A Rússia dentro do leste europeu, é isso, né, doutor Domingos? Polônia. A Polônia, a Rússia. Então, entre outros pequenos países aí na volta, que ainda se sustentam, que querem, inclusive, se afastar da comunidade econômica europeia. Mas no Brasil, muito vinculado aos Estados Unidos, como disse aí por diversas vezes o doutor Geoffrey Caldas, né? Os Estados Unidos têm uma forte influência política desde o tempo da primeira Constituição Republicana no Brasil, que foi celebrada... Com certeza. Então, eu estou muito esperançoso, principalmente após as eleições de outubro desse ano. Podem se preparar, que nós vamos ter surpresa logo aí na frente, doutor Domingos da Paz. Tomara, né? Tomara a Deus que isso aconteça. Aliás, nós estamos aguardando isso, né? Há movimentos nos bastidores, leste, oeste, norte, sul, que convergem para o mesmo ponto. E isso é bom. Isso é bom porque nós sabemos que o Brasil é o celeiro do mundo. Então, veja, todas as encrencas que tem em volta, fora do Brasil, mas os olhos estão voltados para o Brasil. Então, eu vejo assim com bons olhos o movimento externo para acertar a situação no Brasil. Eu fico pensando aqui, e eu tenho o hábito de ler, eu já li tantas coisas boas e tantas coisas ruins, né? Assim como também já escrevi coisas boas e escrevi coisas ruins, né, a respeito da política no Brasil. E o que eu me deparo? Eu fico pensando assim, eu vi em filmes, na história, lendo a história de ditadores que tiveram um fim trágicos, totalmente trágicos, né? E imperadores que eram ditadores, né, eram assim, carrascos, né, que tiveram fins trágicos. Eu fico imaginando o fim desse nosso amigo, o amigo do Xandão, do Xandão do bem. Como é que será a vida? Como é que será o fim desse cara? Eu fico imaginando assim, o Brasil inteiro, exceto em termos. Será que a mulher dele gosta dele? Será que os filhos dele gostam dele? Porque o resto do Brasil odeia esse cara. Principalmente as vítimas desse sujeito. Imagina quanta energia negativa esse traste carrega em cima dele. Quanta energia negativa. Você imagina, o vizinho que tem o olho gordo em cima de você já te atrapalha? Você imagina a quantidade de energia negativa que esse cara carrega em cima dele. Então, se você pega energia por energia, dizem, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu já li a respeito, diz que a carga energética do diabo é muito forte. É muito forte. Que a presença humana não suportaria ficar na frente do demônio, porque é muito forte a energia negativa dele. Você imagina a quantidade de energia negativa que tem esse sujeito. Eu fico imaginando assim, eu fico aqui nos meus parafusos aqui, atarracho um, solto o outro para ver se dá aperto, para tentar entender. Porque, é difícil você sobreviver sob a batuta de uma energia negativa. E isso, ao longo do tempo, a gente tem visto isso. A gente tem visto professores falando a respeito disso, mestres falando a respeito disso, o próprio mestre dos mestres falando a respeito disso, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, veja, é muita energia negativa. Aonde vai parar essa coisa? Isso é uma coisa, vai parar onde? Essa energia negativa. Quem ele arrastará junto com ele? Porque ele não está sozinho nessa empreitada. Sim. Ele tem mais gente que está junto com esse camarada. Então, eu fico imaginando como é que será o tombo que esse cara vai ter na hora que ele cair. Será que em 7 de setembro, que vai ser o movimento de São Paulo, no Brasil, nas capitais, nas cidades,
para o pedido de impeachment dele, que é interessante, porque você vai forçar agora a população a exigir a derrocada do cara definitivamente. Como é que será isso? Será que no dia 8 ele cai? Dia 9? O que será? O que vai acontecer? Tem uma lista de um dia de coleta de assinaturas, de um abaixo-assinado, para tirar ele fora do poder, para dar o impeachment nele, de 500 mil assinaturas. Quer dizer, será que até o dia 9 de setembro... Já está quase 1 milhão, né? Exatamente. Então, veja, isso, duas coisas paralelas a isso, né? Que é o movimento do povo na rua, dia 7 de setembro, pedindo o impeachment dele. E mais o abaixo-assinado. E mais que está tá na Câmara Federal, os deputados federais assinando o impeachment do cara. Já estava com 125 assinaturas, precisa de 150. Mas, isso é rápido. Então, veja, são três lança-mísseis, né? Disparados assim, simultâneo. Então, mais a energia negativa das pessoas falando que ele é um maldito, que é um desgraçado, que ele não é abençoado, só isso. O resto, tudo. Isso direciona para a pessoa, segundo a gente aprende, que todo pensamento volta para o dono. Se o pensamento é bom, volta para o dono. Sim. Se o pensamento é ruim, ele dá uma volta no quarteirão e pega outros carona e traz de volta para o dono. Imagina a quantidade de energia negativa que esse cara carrega nas costas. Eu não queria estar no lugar dele um segundo. Eu não aguentaria. Com certeza eu não aguentaria. Então, nós temos hoje no Brasil a convergência de N situações a favor do Brasil, de fora para dentro, né? Esse Elon Musk, ele fez isso aí, ele não jogou dinheiro fora. Eu acho. E aí eu comungo com a ideia de uma internauta nossa aqui, eu não conheço ela, mas ela falou assim, olha, nada me tira da cabeça que Elon Musk forneceu essa documentação para o jornalista Greenwald. Mas quem entregou o material foi o Greenwald. Exatamente, mas veja bem, ele tem contato com Elon Musk. Tem. Então, veja, será que esses documentos não sei. Não estou aqui. Eu estou fazendo conjecturas. Pode. Antes do doutor Hermenegildo falar, meu irmão, só me permite aqui colocar, eu quero fazer uma saudação muito especial aí ao nosso grande Jair Bock, lá da cidade de Novo Hamburgo. Isso, meu amigo. Ele falou, foi através de você que ele chegou até nós. Né? Foi verdade. Ele falou assim, eu preciso conversar. Então, eu tenho um amigo aqui, presidente nacional da ANAB. Ela é da sua cidade. Não era da cidade. Ele ficou doido. Um guerreiro contra essas questões das enchentes, né? E agora está envolvido também com a convocação do pessoal do dia 25 de agosto, dia dos soldados, né? Que é essa paralisação dos caminhoneiros. Então, a minha fraterna saudação ao Jair, que tem sido um grande baluarte na assistência também das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, doutor Hermenegildo... 4 horas direto trabalhando, carregando pessoas. Doutor Carlos, meu colega, eu sei o que é isso, já tinha plantão demais. E teve do plantãozinho ontem, o meu colega João Ficaldo. Está aí, doutor João, teve do plantãozinho ontem, com certeza. Seguindo aí a esteira do doutor Domingos da Paz, é isso mesmo, uma pessoa que está maldoado de mal, né? Que é aquele cidadão lá que você conhece, né? O amigo do Xandão. Amigo do meu amigo Alexandre. Desculpa aí. Então, brincadeira da parte, né? Mas vamos seguir aqui. Pois é, então, eu vejo o doutor Carlos, doutor Domingos da Paz, doutor João Caldas e o doutor Alexandre. Eu vejo realmente a luz no fundo do túnel. Eu sempre digo, está perto de acontecer a reviravolta. Né? O país já chegou no fundo do poço, onde não tem para onde ir mais. Agora, resta ter paciência, porque tudo é programado. Né? Quando lá atrás disseram que o Bolsonaro foi frouxo, não. Ele está seguindo orientações externas. Não vou pensar isso, que ele foi covarde, entregou, nada disso. Está tudo no controle
está tudo seguindo como está planejado, essa engenharia política. E aí eu digo, doutor Carlos, realmente o povo, todo cidadão de bem, forma a Aliança da Terra. E a Aliança da Terra é isso que ela vem para libertar esse povo. Ele faz parte da Aliança da Terra. É por esse motivo que tem esse grupo fechado de soberanistas, né, que estão no cume da montanha realmente para defender toda essa humanidade que está há séculos e séculos escravo, como o senhor falou com precisão, uma Constituição que não existe, não é só no Brasil, não. Um país que anda pertinho da democracia, bem próximo, é os Estados Unidos. Ainda tem umas coisinhas lá, se não for esse governo que está saindo já, se entrar a outra que está no lugar dele, o negócio desanda. Se houver fraude, o negócio vai desandar de vez, entendeu? Para o Brasil. Mas eu creio que isso não vai acontecer, doutor Carlos, doutor Alexandre e doutor Domingo da Paz, porque eu sou um cara de convicção. Continuar batendo na mesma tecla. A Aliança da Terra vai libertar esse povo, né? E que nós fazemos parte indiretamente dessa terra. Porque nós somos escravizados há séculos e séculos. Mas aí a engenharia é complexa. Ela não é fácil. Para entender, né? Nós estamos numa guerra de quinta geração, que vai na mente das pessoas. Veja os filhos que teve. Já estão planejando outro, só que o povo agora está acordando, não vai cair mais nessa. Então, eles estão nos últimos suspiros. A calada escura está no último suspiro, né? Eu sempre digo, nós estamos polarizados. De um lado, uma esquerda mundial e de um lado a direita mundial. Não tem para onde correr, esses dois polos. Né? Maravilha. O Max está falando aqui com relação ao exame de ordem de Portugal. Foi declarado inconstitucional por inexistir previsão legal. Porque o Brasil isso não prospera. É que, meu irmão, deixa eu só falar uma coisa. Nós vamos aqui, o doutor Carlos Alexandre conhece muito bem essa história, porque ele teve desde 2014, 2015, nós já estivemos em Brasília, conversamos, estivemos em audiências públicas, eu estive no CAS, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, falando sobre isso, estivemos em várias audiências públicas na Câmara Federal. A questão é o corporativismo. É a única situação que deixa o Brasil vulnerável pelo sequestro do direito no país. E tem ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, que é Luiz Felipe Salomão, se não me falha a memória, que ele é um dos caras que prepara, inclusive, alguns quesitos para o exame. Só para vocês terem a ideia. Então, aqui não prospera por enquanto. Né? Não prospera por enquanto. Mas aguarde que tem grandes novidades aí que estão surgindo. Né? Nós já recebemos uma notícia de Brasília também, que haverá uma audiência pública, né, que vai tratar da questão das fraudes da assinatura de Itamar Franco. Então, acho que vai ser muito interessante. A Flávia, mais uma vez, a Flávia Colovati diz uma luta do bem contra o mal. É isso que o doutor Hermenegildo há pouco estava falando. Né? E obviamente que o doutor Jofre Caldas há pouco comentou, né, a questão do Oriente contra o Ocidente. O Brasil não é um país isolado do cenário geopolítico internacional. Nós temos uma vocação de sermos um país de primeira grandeza em relação a metais preciosos, riquezas do subsolo, que não foram exploradas ainda, principalmente do norte do país. Nós temos o maior lençol freático de água doce, que é o lençol freático Guarani. Aquífero Guarani, exatamente. Então, a menina dos olhos na América é o Brasil. Né? E por isso que tem algumas situações estranhas acontecendo. Por exemplo, semana passada, ou essa semana, no início da semana, nunca se viu de uma tacada só exonerar 9 generais do Exército. Vocês já tinham visto isso? Tem um DOU que foi publicado essa semana, o
final da semana passada, exonerando 9 generais das Forças Armadas. Aqueles generais que não servem mais para o sistema, eles serão pouco a pouco aniquilados. É isso, né, doutor Carlos Alexandre? Mais ou menos, doutor Schneider, porque, na verdade, eles não foram exonerados da função dos generais, né? Eles perderam o cargo público. Eles foram afastados da atividade pública deles. Sim, exatamente. Eles continuam generais, né? Sim, mas foram exonerados da função pública. Perfeitamente. Também ele lá não ia querer ficar com 9 generais. Seria o ideal para... E são principalmente generais que estão identificados com a direita, né? Mas, claro. Mas ele percebeu, depois de 1 ano e meio de gestão, deu isso. Claro, pessoas... Estava bem camuflado. Como é que é, doutor? Estava bem camuflado. Todo. Ele estava dando uma farda camuflada. 1 ano e meio, passou batido. Como diz a Cassandra, o Laranjinha ainda vai ter muita história para contar, né? Que é o Donald Trump. Isso. Tá? E essa situação, enquanto nós não tivermos uma definição da América, né? América do Norte, embora um grande número de pessoas dizem que ela já está entregue à bancarrota, né? Existe também uma tendência da substituição da moeda física pela moeda quântica. Isso também vai causar um impacto violento no sistema financeiro mundial. Sim. Né? E isso vai mexer no Brasil. E o Banco Central já está preparado também para a implantação da moeda digital. Eu, particularmente, não acredito que a moeda física desapareça, né? Mas tudo passa por uma grande reforma. Imagine você desviar dinheiro dos cofres públicos, não sendo mais em espécie, sabe para onde vai. E aí, meu irmão, a coisa vai ficar complicada. É isso, né, doutor Joffre Caldas? O bagulho fica louco. Com certeza. Com certeza, porque existe a questão do avanço tecnológico, né, em que a cada dia que passa a tecnologia aumenta justamente para nos beneficiar e às vezes nos prejudicar. É como se fosse uma faca de 2 gumes, né? Em que pode, no caso, por exemplo, facilitar muito as fraudes eletrônicas em relação aos créditos digitais que podem vir a acontecer. Isso era mais uma, quer dizer, aí o direito renova e inova a criação, no caso, de furto de moeda digital, que pode ser, quem sabe, no caso, o adendo do Código Penal, no caso do artigo 155, né? 155B ou 155C, né? Então, o direito acompanha a evolução da sociedade, tá? Então, se a tecnologia avança, se a sociedade avança, o direito vai junto. Quer dizer, ou seja, o acessório segue a sorte do principal. A sorte principal. Isso é a mesma coisa do direito tributário. O principal e os juros, correção monetária, que é o acessório, acompanha o principal. Doutor Carlos Alexandre, doutor Domingos da Paz, doutor Hermenegildo e doutor Joffre Caldas. Eu tinha mais 3 assuntos aqui importantes para fazer, até para direcionar para a Cassandra. Mas a Cassandra possivelmente vai estar conosco na próxima semana, porque conforme ela me mandou essa mensagem, que ela estava embarcando às 22 horas, né? Então, para ela fica difícil realmente, a gente tem que entender. Eu teria 2 encaminhamentos para fazer para ela hoje, né? Mas, antes de encerrar, eu quero falar da nossa ANAB. Primeiro, em novembro, vai ter atividade no Piauí. Eu gostaria rapidamente, em menos de 1 minuto no máximo, doutor Hermenegildo, que o irmão colocasse aqui que vai ser esse encontro no mês de novembro no Piauí pela ANAB. No caso, eu estou sentando com o nosso vice-presidente, o doutor Tony Bozon, mais outros doutores, para nós
estamos na fase de organização, nas tratativas, né? E aí o senhor está imbuído, está nesse rol como presidente nacional, nós não podemos fazer nada solto, né? Nós temos uma hierarquia a seguir, né? Então, a seccional Piauí, todas as tratativas, o senhor terá conhecimento, né? Com a questão de se vier algum colega de fora, né, para se acomodar, né? Tudo isso vai estar já no bojo do nosso esquema de trabalho jurídico no estado do Piauí. Já temos local, especificamente, quase está já fechado o local. Vamos definir, é na segunda quinzena, já está definido, segunda quinzena de novembro. Ver o dia específico para dizer para o senhor, viu? Mas está tudo em andamento, viu? Pode passar depois com mais calma, entendeu? Ok. E a questão do Tribunal de Justiça também está... Sim. Um outro assunto muito importante é a nossa conversa com o Tribunal TJ do Piauí. Lá nós já temos uma certa penetração. Eu, como presidente da ANAB, já estive conversando com outros desembargadores, são 16 desembargadores, e eu vou oficializar o presidente, já marcando essa nossa audiência com ele, entendeu? Dia específico e hora, tudo direitinho, e passar com antecedência tudo isso, viu? Perfeito. Maravilha. Doutor João Caldas, Bahia e Salvador, a mesma coisa, né? Já tá. O doutor Messias Adonai, que vai cuidar dessa parte do agendamento? Sim. Porque, inclusive, o doutor Messias Adonai, como ele trabalha no Tribunal de Justiça, né? Isso aí fica fácil para poder ele ver a questão do agendamento para a presidente do Tribunal de Justiça, que eu não me recordo bem o nome dela, né? E tem que ser uma data bem específica, porque o trabalho dela é praticamente itinerante também, né? No interior da Bahia, que ela, no caso, revisiona e inaugura algumas varas, né? Até em vários campos, por exemplo, a instalação de terminais, né? nas varas do interior do estado, tem a questão na inauguração e supervisão, aí passa por ela. E nesse caso tem que ter um dia específico para, no caso, a ANAB fazer a visita, quem deve ser visitado o Tribunal de Justiça. Perfeito. A gente vai combinar isso ainda durante os próximos dias aí, para fazer esse agendamento. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Doutor Domingos da Paz, São Paulo, igualmente, né? Podemos agendar o TRF2, né? E o Tribunal de Justiça praticamente no mesmo, um ou 2 dias depois. Aqui é TRF3. Aliás, o 3 isso. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, TRF3. É um prédio pomposo, né? A gente pode fazer esse trabalho concomitante, né? Agendar no mesmo dia o Tribunal de Justiça de São Paulo e, ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal do TF3. Então, a gente pode fazer isso aí. Mas eu acredito que isso vai ser talvez depois das eleições, viu? Porque agora os tribunais, de uma forma geral, eles estão com os olhos voltados para as eleições. Perfeito. Juízes, a promotoria, está tudo, sabe, funcionários, né, desembargadores, tudo voltado para esse acontecimento eleitoral municipal. Então, eu acredito que vai ser no final, na segunda quinzena de outubro para frente. Perfeito. Deverá acontecer isso aí. Vamos fazer perfeito. uma grande caravana para lá, com certeza, e vamos mostrar o peso daqueles que querem trabalhar e que, por motivos, né, obscuros, não se pode trabalhar eletronicamente, porque ninguém tem impedido de trabalhar fisicamente. O advogado, não. Agora, onde é necessário você usar o token, a coisa eletrônica, aí você fica impedido de trabalhar, que é a maioria das ações. Sim. Entendeu? Então, é isso que tem para trabalhar. É isso aí. Perfeito. Meu irmão, doutor Carlos Alexandre Silveira Dias, faltou o nosso conterrâneo, doutor Egídio, hoje aqui, né? Presidente. E eu quero, semana que vem, nós temos que fazer alguns registros de ata lá no cartório de Novo Hamburgo para fazer algumas alterações nas diretorias regionais do país.
vamos aproveitar, tomar um café e celebrar, né, alguns eventos importantes da nossa NAB e principalmente renovar o nosso fraternal abraço ao irmão. Quer dizer, então, que mesmo que eu não queira, eu vou ter que lhe encontrar semana que vem. O que vão fazer, né? Coisa horrorosa. Mas vai ser uma honra de reencontrá-lo. A honra é toda minha. Eu estou muito feliz, Schneider, em ouvir dos colegas que a nossa NAB está indo aos TJs dos seus devidos estados, como Piauí, como São Paulo. Meu Deus, parabéns, Schneider, por 2010 em diante que tu reiniciou isso. Olha o que tu fez, olha o tamanho da NAB, Schneider. Parabéns, garoto. Mas graças a esse povo todo, né? Porque eu sim. sozinho não teria acontecido nada. Essa conquista foi feita paulatinamente. Eu sou lá daquele que tinha 11 e depois eram 11 com os transeuntes da rua. Né? Porque, na verdade, nós éramos 5 que varamos todo a Câmara Federal e o Senado. Nós somos o tijolinho do todo, né? Exato. O tijolinho do todo. Parabéns. Então, está certo. Nós vamos, então, fazer a nossa pauta, nós vamos também criar as nossas comissões, e aí tem o Dr. Domingos da Paz com o Dr. Luiz Carlos e com o Dr. Mauro Schlenger, né? Nós vamos montar uma bela comissão em São Paulo também, relacionados às nossas atividades administrativas, que é importante, que envolve o Cadastro Nacional dos Advogados da NAB. Tá bom, meus jovens advogados desta plataforma, desse grupo seleto de painelistas. Um minutinho para cada um, para as nossas considerações, e depois nós vamos nos despedir dos nossos internautas também, que queremos aqui fazer um agradecimento muito especial, né, àqueles que nos acompanham todas as segundas-feiras, em especial a doutora Nilva, a doutora Flávia agora, a Colovati, né, a doutora Verluce Ferraz, né, e hoje o Jair Bock, também como é o nome, o Jax, o Paulo Souza, enfim. Para nós sempre é uma alegria muito grande. Então, para cada um, começamos pelo doutor Jofre Caldas, meu irmão. Um minutinho para suas considerações. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar a cada segunda-feira me enriquecendo de informações preciosas e de conhecimento também. Tá? Venham agradecer ao nosso presidente nacional, nosso colega causídico Carlos Schneider, a um homem de grande sabedoria, né, e inteligência, que é o nosso presidente da NAB de São Paulo, doutor Domingos da Paz, né, ao nosso Xandão do Bem, né, Carlos Alexandre, é verdade, e ao nosso colega advogado e colega de função policial, doutor Hermenegildo Alberto, que, afinal de contas, está aposentado, mas os aposentados eu tenho um maior respeito, que é mais polícia do que quem está na ativa, é verdade. Aos nossos internautas inscritos na NAB e da OAB, muito obrigado por vocês todos prestigiarem e abrilhantar essa live de hoje. Maravilha. Obrigado, doutor Jofre Caldas, pela sua participação, né, como representante da nossa querida Bahia. Também agradecer ao José Luiz, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter. Eu agora não sei como é que ele vai resolver essa situação dele, né, com o jornal, uma vez que o Twitter fechou as portas no Brasil. Então, José Luiz, obrigado por estar aqui, obrigado por republicar as matérias da NAB no Jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, para suas considerações. Pois bem, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos juntos, esse seleto de advogados, painelistas, conceituados. Doutor Jofre Caldas, meu grande amigo, advogado,
e policial civil também. Você acertou. O verdadeiro policial é aquele que já passou por tudo, aposentou. É o polícia mesmo. É o doutor Domingos da Paz. Né? Prazer estar com o senhor novamente aqui, meu amigo, advogado, jornalista de mão cheia. E o doutor Carlos Alexandre. Pegou, viu, Xandão? Pegou. Brincadeira, doutor. Brincadeira. Então, assim, dizer aos nossos internautas que nós estamos nessa trincheira com um propósito muito importante e valioso para os profissionais da área do direito, que é libertar das amarras, né, desse sistema que está instalado, os advogados para poder peticionar. Alguns desavisados pensam que o fato de o advogado não poder peticionar deixa de ser advogado. Para ser advogado, você tem que ter 5 anos de curso de direito e, obrigatoriamente, ter um bacharelado. Alguns desavisados dizem, tem um advogado e um bacharel. Bacharel de quê? Tem bacharel de engenharia, psicologia, por aí vai. Então, você que estudou 5 anos, que se formou, colou grau, fez um ato jurídico perfeito, colou no grau, você é advogado. Não baixe sua cabeça. Você é advogado de fato de direito. O fato de você não poder peticionar em juízo, isso não tira a sua característica de advogado. Você é advogado na essência. Lute por isso. Venha somar conosco na NAB Piauí, de todo o Brasil, a NAB Nacional, onde tem na frente nosso advogado, presidente, doutor Carlos Schneider, e muitos doutores que estão na NAB. E um abraço para todos os presidentes das leis seccionais do Brasil, calorosamente, e os nossos internautas. Agradeço a Deus por mais oportunidade de estarmos juntos, doutor Carlos, com o nosso seleto de advogados, e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Ok? Maravilha. Muito obrigado, doutor Hermenegildo, nosso presidente regional da NAB do estado do Piauí. Meu querido conterrâneo, doutor Carlos Alexandre Silveira Dias. Sou Joe. Mais uma segunda-feira brilhante, estando em companhia de você, só melhora a minha vida e me coloca mais um fio de esperança para aguentar mais uma semana. Porque o Schneider me conhece um tanto mais do que os outros, infelizmente, mas em breve nos conheceremos muito mais. Eu sou muito ansioso, eu preciso fazer alguma coisa. O esperar me cansa e me deixa terrivelmente doente, no sentido de não ter paciência. Mas tudo bem, cada uma de uma forma. Parabenizo a todos por essas notícias que eu acabo nesse final de noite. Estou maravilhado com a proximidade e a grandiosidade da NAB com relação a esta proximidade com o direito, então, já legalizado, porque ela é exatamente isso. Portanto, está se irmanando com os irmãos que ela não conhecia. Parabéns a todos, foi uma noite maravilhosa. Só não ficou brilhante, mais brilhante ainda, pela falta da Cassandra. Ai, ai. A nossa francesa, portuguesa mais brasileira que eu conheci em todos os tempos. É verdade. Vielen Dank. Muito, muito obrigado. Acabei de dizer uma frase em alemão e outra em português. Meu irmão, Domingos da Paz, sprechen Sie. Pode, as suas considerações sempre são muito importantes. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, né? Porque eu, de vez em quando, encontro com ateu, não sei se é ateu à toa, qualquer coisa do gênero, né? E eles vêm com umas ideias de pessoa que precisa de um tratamento psiquiátrico, porque o nada não constrói nada. O tudo constrói tudo. Agora, do nada, você conseguir fazer alguma coisa, eu não sei como é que faz isso, né? O ateu, ele te dá a solução, como é que faz isso? Então, primeiramente, a agradecer a Deus, porque é a fonte de vida e inspiração de tudo que existe no universo, Senhor dos mundos, né? Esse realmente merece o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa reverência, né? Porque dele emana o nosso fôlego de vida. Isso é muito importante, né? E agradecer aí a participação, essa interação dos internautas, advogados e advogadas,
de todo o Brasil, que se interagem com a gente na segunda-feira, trocando opiniões, dando sugestões, exemplos e interagindo. Isso é muito importante. Essa interação é que é o combustível para que o programa exerça essa função que tem sido até agora, que é transmitir essa passividade do que a gente está fazendo, do que a gente pretende fazer, nossa luta. Foi falado aqui, essa visita que vamos programar para visitar os tribunais estaduais, isso é muito importante, porque, conforme a Lei 12.605 diz, ela quebrou as pernas da outra lei que a OAB usa aí como o Estatuto da Advocacia. Quebrou a perna. Essa, pelo menos, tem origem, né? Essa aí, ela tem origem. Tem uma PL que realmente ela foi assinada por pessoas que queriam fazer a diferença. E definiu exatamente o quadro do que é o grau e do que é o profissional. E essa lei, então, ela definiu definitivamente, acabou. Embora o Estado não divulgue isso e nem coloque no Vadmecum, mas nós sabemos a existência dela. Inclusive, a ANAB questionou por que as universidades e faculdades não colocam isso em evidência, tá certo? Então, esse é um trabalho que a ANAB está fazendo. Por quê? Porque isso é interessante para todo mundo universitário. Para todo mundo universitário. Porque isso não é só a questão do direito. Do direito que eu digo, o curso de direito, mas é um direito de todos os cursos universitários. Você ter o grau e ter a profissão identificada na própria lei. E aí transportar isso para o certificado, para o diploma, tá certo? Então, essa definição é muito importante. Haja vista e acabou essa patifaria de falar que o advogado estava no exercício ilegal da profissão. Acabou, tem que acabar. Por quê? Porque existe uma lei que está aí em evidência, né? Desde 2005, me parece, 2012, 2005, e, de repente, você era pego trabalhando. Não, você não pode fazer consultoria jurídica, você não é advogado. Você não é advogado inscrito naquela instituição, mas você é advogado inscrito numa outra instituição. Qual é a diferença? Tá certo? Então, eu estou falando isso porque eu faço documentos aqui, assino como advogado, coloco meu número de ordem da ANAB, tá certo? E assino, e tem validade. Tá certo? Só não tem validade para peticionar eletronicamente porque o tribunal ainda não abriu o convênio com a ANAB, mas vai abrir, porque está na lei. Está na lei. Então, nós vamos peticionar também, tá certo? É uma questão de tempo. E esse tempo está se aproximando cada vez mais. Eu estou sentindo os ares chegar, sabe? Esse vento gostoso está chegando nas nossas narinas, essa coisa. Mas está vindo gradual. Não precisa se esforçar, não precisa esse aroma da liberdade, né? Você não precisa ficar esmurrando, brigando. Não, agora, calma, que tudo chega no seu tempo certo. Quando foi feita essa lei? Em 2013, quando os advogados começaram a peticionar eletronicamente? 2013. Lá na lei, em 2013, foi colocado lá que o convênio estava aceitando a Ordem dos Advogados do Brasil e outra associação de advogados. Então, veja, lá tinha um iluminado que já falou, não, mas põe aí, porque isso vai acontecer lá na frente. É o que está acontecendo agora. Nada acontece por acaso. Isso aí. Tá certo? Nada acontece por acaso. Perfeito. Desejo a todos um feliz final de noite, uma semana abençoada. Que Deus abençoe o Brasil. E um abraço aqui apertado para o nosso amigo Jair Bock, de Novo Hamburgo, da terra do nosso presidente nacional, que é Novo Hamburgo. Beijo Jair. No coração de todos. Fique com Deus. Jair. Grande Jair, muito obrigado, meu irmão, por abrilhantar o nosso encontro nas segundas-feiras. Eu sei que às vezes tem outras atividades que são importantes, mas estar aqui conosco é muito bom. Pode ter certeza para mim, para nós e para todos os nossos internautas. Doutor Hermenegildo. Rapidamente, só um pedido.
eu peço que meus internautas, meus amigos, inscrevam-se no meu canal, Patriotas Livres e Soberanos, doutor Carlos. No Facebook é isso? É no YouTube também, é no YouTube. Ah, perfeito, perfeito. Muito bem. O doutor Jacques Andrade, eu vou colocar até na tela aqui, que ele diz: a OAB é parte manifestamente ilegítima prevista no inciso 2 do artigo 330 do Código de Processo Civil por ter sido extinta pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 1991. Faltou ele colocar apenas o anexo 4, porque esse decreto tem 4 anexos, né? E o anexo 4 é o mais importante, onde está escrito lá que da revogação do decreto 19.408 de 1930, que criou a Ordem dos Advogados do Brasil pelo seu artigo 17. E isso é tão verdade que a Lei 4.215 de 1963 ratifica no seu artigo 1º de que a Ordem dos Advogados do Brasil, criado pelo decreto 19.430, 19.408 de 1930, então continua toda a redação. E isso é importante que se destaque, porque, como o doutor Domingos da Paz comentou, com relação à Lei 12.605, se vocês procurarem um Vademecum de 2015 e procurar pelo Código de Ética e Disciplina da Profissão da Ordem dos Advogados do Brasil, vocês vão ver lá no artigo 29, se não me falha a memória, parágrafo ou inciso 5º, 4º, 5º, a própria OAB reconhece que a função de advogado, a profissão de advogado, advém do diploma. Então, 2016, isso eu tenho live que eu falo isso naquela época. Aí em 2016, inadvertidamente, na reforma desse código, eles retiraram fora porque viram a mancada que deram, né? Ia contra os princípios do exame de ordem, né? Então vamos tirar isso aqui, que isso não é legal. No entanto, a Lei 12.605 de 2012, né, que estabelece lá que os diplomas devem ser emitidos ou remetidos, contendo a flexão do gênero do formado da formada, a profissão e o grau, né? Então, estamos no caminho certo, meus irmãos. Aos nossos internautas, eu quero também saudar aqui o nosso doutor João Horácio Cassales, que é o primeiro suplente da ANAB do Rio Grande do Sul, né? Também dizer ao nosso querido amigo Jair Bock, de Novo Hamburgo, da alegria de tê-lo encontrado aqui essa noite em nossa transmissão. A Nilva Silva, aguardo aqui no Mato Grosso do Sul, é isso, né? Tem uma turma grande do Mato Grosso do Sul que nos acompanha nas segundas-feiras. O doutor Adalberto Silva de Jesus, também queremos aqui agradecer a sua manifestação, né? Parabéns, doutor Domingos da Paz. Um grande abraço para o nobre e falar direto, deve ser, né? Direto ao assunto da Lei 12.605. A Vera Maria Pelufo, também, que nos acompanha muito seguida todas as segundas-feiras, e também ao Jefferson Scofield, da nossa querida Bahia, conterrâneo aí do doutor Jofre Caldas. A todos os nossos colegas, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham todas as segundas-feiras, muito obrigado por estarem conosco. Aos nossos painelistas, muito obrigado, vocês fazem a verdadeira diferença nas nossas segundas-feiras. Uma boa semana para todos, que Deus os acompanhe. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais uma transmissão da nossa Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB. Tenham todos uma excelente e abençoada semana e que Deus os abençoe. Boa noite.